então é porque Deus sabe da importância da palavra profética para o nosso crescimento. Não se trata de mera especulação. Eu sei que muitos vão à palavra profética para especular. Eu sei disso. Mas nós não entendemos dessa maneira. A palavra profética, ela tem um papel fundamental na solidificação e na consistência, gerar consistência na fé cristã. A partir do momento que você começa a compreender o quadro profético, e você vai percebendo a soberania de Deus, como Deus trabalha de maneira a determinar os acontecimentos da história, e eles vão acontecendo não segundo os homens, e nem segundo qualquer outra força exterior, mas os fatos vão se acontecendo a partir da direção, da soberania, do poder, da determinação de Deus. A sua fé, ela vai cada vez mais ficando sólida. Ela vai se fortalecendo. Então há uma importância, de maneira que nós devemos tratar isso com muito cuidado e com muito critério, para que você venha desenvolver um conceito correto da escatologia. Quando eu disse que esse capítulo 6, versículo 1, é extremamente importante, é porque aqui nós temos a abertura, é o começo da terceira parte do Apocalipse. Isso porque o Apocalipse tem quantas partes? 3 partes. Como nós sabemos disso? Eu sei que é possível você dividi-lo de várias maneiras, né? Numa forma pedagógica. Mas segundo o próprio Apocalipse, quem se dirige a este livro deve olhá-lo de uma perspectiva ternária. Conforme está em Apocalipse capítulo 1, versículo 19. João, escreve aí. João vai escrever o livro do Apocalipse. Jesus aparece para ele e fala, escreve aí. Escreve o livro do Apocalipse, que se divide em 3 momentos. As coisas que viste, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer depois destas. Nós já vimos que as coisas que viste só pode ser, de fato, o capítulo 1. Porque ele fala, escreve as coisas que você acabara de ver. Que viste é que você acabara de ver. Que é a visão do Cristo ressurreto. Então veja que o Apocalipse, ele tem um começo. Qual é a parte profética do Apocalipse que se inicia? É a visão de um Cristo glorificado, no meio de 7 candeeiros de ouro, o que significa que a parte profética do Apocalipse, no que diz respeito às coisas que viste, é o ministério sacerdotal, ou sumo sacerdotal de Cristo na terra, entre as igrejas, nesse cuidado para a sua edificação. As coisas que são, consistem nas 7 cartas, as 7 igrejas, que diz respeito, veja bem, coisa interessante, aquele período da igreja. 7 igrejas são o período de toda a igreja, da história da igreja, desde o 1º século até a vinda de Cristo. São 7 períodos. Tomem cuidado com o estudo das 7 igrejas, porque há alguns irmãos de uma linha chamada da restauração, que eles falam assim, eles interpretam que as 7 igrejas seriam, até a terceira carta, seriam 7 períodos, ou melhor, 3 períodos. Éfeso, o 1º século, Esmirna, o 2º século, e Pérgamo, o 3º, 4º e 5º século. Só que de Tiatira para frente, o que eles fazem? Eles não tratam mais como sendo períodos. Eles falam, surge agora Tiatira, que é a igreja romana. Ela compõe toda a história, desde o nascimento até a vinda de Cristo. Depois vem Sardes, igreja protestante, que vai se manter historicamente. Depois igreja de Filadélfia, igreja aprovada por Deus. Aí somos nós, a igreja da restauração. Olha a inteligência deles. E terceiro e último, ou melhor, quarto e último, ou 7ª igreja, Laodiceia, que é todo mundo que não é restauração. Então, tem a católica, tem a protestante, temos nós, Filadélfia, a igreja aprovada, e quem não está conosco são as denominações, e portanto, Laodiceia. E aí fica bom, porque aí cada igreja se julga. Se você perguntar para a católica, quem vocês são? Não, nós somos Filadélfia. Quem vai dizer que é Tiatira? Quem vai dizer que é Laodiceia? Ninguém quer. Então, uma igreja institucional toma para si esse título de igreja de Filadélfia. Isso é um grande erro. Então, as igrejas, elas trazem características, sim, que podem estar
todos os tempos. Hoje, em pleno século XXI, a natureza, ou melhor, as características predominantes da igreja do Senhor na terra é Laodiceia. Mas você pode ser Filadélfia. Você. E é propósito da igreja ser Filadélfia. Mas é possível que nós tenhamos problemas da igreja de Éfeso. Se você perdeu ou abandonou o primeiro amor, você, embora essa igreja tenha passado, mas você traz esse acúmulo, né, histórico das igrejas na sua vida. Por isso que ao cabo de cada uma das cartas é dito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, há um falar imediato à igreja de Éfeso, mas esse falar serve para todas as igrejas. Enfim.